Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo o vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como que você pode tratar datas do Excel no Power Automate. Isso pode ser uma dificuldade que você pode encontrar quando você cria fluxos no Power Automate e tenta tratar datas, que vêm de tabelas do Excel. Mas hoje eu vou te mostrar aqui um passo a passo de como que você vai fazer esse tratamento de forma bem simples e facilitada. Mas antes disso, antes da gente partir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, considere deixar aqui a sua inscrição. Se você puder também, deixe aqui o seu like. E se você também puder, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto para ajudar no crescimento aqui do canal. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então. Eu vou explicar o cenário aqui para vocês. E particularmente, essa aqui é uma dificuldade que eu tinha, uma dificuldade muito grande quando eu comecei a criar fluxos no Power Automate e utilizava bastante planilhas do Excel. Como vocês já devem saber, para que dados de uma planilha Excel que esteja guardada, por exemplo, em uma pasta do OneDrive ou em uma pasta do SharePoint, funcionar em um fluxo do Power Automate, esses dados eles precisam estar formatados como tabela. Isso aqui já não é novidade para ninguém. Então, eu criei uma tabelinha bem simples aqui com algumas datas. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, mas no dia a dia de vocês, com certeza vocês vão ter aí outros exemplos, Mas mostrando aqui para vocês que vocês podem ter uma tabela que tem uma coluna que tem uma data. E essa data, vocês vão perceber aqui, que ela está formatada, como data, tá? Então você provavelmente veio aqui nessa coluna, formatou essas células como data e beleza. Só que aí o que acontece? Se você trabalha bastante com Excel ou se você tentou jogar essa data para um fluxo do Power Automate, provavelmente você se deparou com isso aqui, Vamos supor que você tem essa tabelinha aqui, tá? Só que ao invés de você ver a data, você viu um número, como esses aqui, Vou mostrar aqui para vocês. Eu converto essa data para geral. E aí, para o tipo geral aqui no caso, e aí essas datas passaram a ser mostradas como número. O que são esses números, Tenho aqui 45083, 084, 085. Basicamente, pessoal, isso aqui é uma forma que o Excel armazena essas datas, tá? E o que ele faz aqui? Ele pega a partir do dia 1º de janeiro de 1990, 1900, tá? E aí ele faz uma contagem de dias. Ele tem essa data de referência, certo? E aí ele pega esses dias aqui, por exemplo, eu tenho essa data aqui, mais 45.083 dias para chegar nessa data do dia 6/6 de 2023. Então ele faz o uso de uma data de referência, soma uma quantidade de dias e aí ele internamente ele armazena essas datas como números sequenciais, tá bom? Entendendo isso, pessoal, quando eu tento jogar as datas que estão formatadas como datas aqui na minha planilha do Excel, na minha tabela que eu tenho aqui, para um fluxo do Power Automate, ela vai ser mostrada como um número inteiro e vou mostrar aqui para você também. Então, olha só o que eu fiz, pessoal. Basicamente, eu crio um fluxo de exemplo que vai fazer o quê? Vai listar as linhas presentes nessa tabela que eu tenho nessa planilha, certo? E aí, dentro de um aplicar a cada, eu vou simplesmente reproduzir o que tem aqui nessa coluna, primeiramente para mostrar para vocês como que essa data é levada para um fluxo do Power Automate. Então, simplesmente eu vou vir aqui, selecionar o conteúdo dinâmico da coluna data, que é exatamente essa data aqui. Vou salvar esse fluxo e vou rodar esse fluxo para mostrar para vocês como que essa data vai ser retornada aqui. Vocês vão perceber que ela não vai ser retornada dessa forma que a gente aqui entende, Um número, uma barra, depois vem o mês, depois vem o ano, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou rodar um teste aqui para vocês. E vocês vão perceber que essa data ela vem de uma forma diferente. Então, eu tive aqui a execução do meu fluxo. O aplicar a cada aqui rodou 5 vezes, porque eu tenho 5 linhas na minha tabela. E aí, quando eu abro a etapa de compor, olha só o que aparece. Eu tenho aqui 45.083 números inteiros, tá? 45.084. Da mesma forma que eu tinha visto lá na minha planilha do Excel.
Como que eu faço para tratar esse número inteiro aqui e trazer uma data que eu entendo? Uma data no formato que eu consigo entender e talvez em formatos que eu possa levar isso para outras soluções, por exemplo, como um SharePoint, uma lista SharePoint da vida, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer isso. Eu deixei aqui já um bloco de notas para ajudar a gente. E aí eu vou utilizar essa referência aqui para que a gente faça esse tratamento de datas, tá? Detalhe, pessoal, eu fiz essa pesquisa no ChatGPT, então eu fui lá no ChatGPT e perguntei para ele, Chat, como que eu consigo criar uma fórmula no Automate para que eu trate datas que vêm do Excel como números inteiros e coloque, tá, essas datas no formato que eu entenda. E aí ele me deu essa fórmula e eu vou refletir ela aqui para vocês. Primeira coisa que ele pede para a gente inserir aqui nessa etapa de compor, eu vou dar uma quebra de linha aqui. E aqui a gente vai começar a escrever a expressão só para a gente ter o histórico de como que essa data está sendo transformada. Então, a primeira coisa que ele pede para colocar aqui, ó, é um add days na data de 1900, né? 1º de janeiro de 1900. Então, vamos fazer isso. Add days. Aqui a gente abre aspas simples. Notem que nessa fórmula, né, nessa função do add days, ele pede primeiro um timestamp, que no caso é uma data. A gente vai adicionar dias a uma data específica, como eu disse para vocês, né? Essa data aí de 1º de janeiro de 1900. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que passar essa data no formato ISO 8601. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 1900-01-01. Beleza? Depois ele pede mais alguns argumentos, né? Ele pede os dias que a gente quer fazer a adição a essa data e também pede, caso necessário, né, caso você queira entregar, um formato de como que você quer apresentar essa data. E aqui, pessoal, a fórmula do Power Automate que o ChatGPT nos entregou, ele nos entrega uma fórmula de subtração depois, que ele pede para subtrair menos 2 dias. Confesso para vocês que eu não entendi muito bem isso aqui, mas foi o que deu certo, então eu vou mostrar aqui para vocês. Então ele pede o seguinte, ele pede para a gente trazer a data menos 2 dias. No caso, a data é aquele número inteiro, tá? Que a gente está trazendo lá da planilha do Excel. Então, vamos colocar isso aqui. Então, eu venho aqui, coloco a função sub, que é para subtrair, abro e fecho parênteses, coloco um int para converter aquele texto, né? Que é aquele número que eu mostrei há pouco para vocês aqui no teste, está sendo mostrado como um número, mas na verdade ele é um texto, então a gente tem que converter ele para um número inteiro. E aí, depois que eu coloco esse int aqui, eu retorno dentro dessa função int, né, o nosso valor dinâmico, que é a data. Então, simplesmente eu venho aqui e seleciono a data, e aí depois que eu converto essa data aqui, eu faço a subtração por 2, tá? Menos 2. Beleza? Vamos só conferir aqui na nossa fórmula. Aí depois eu posso passar aqui um formato, né? Primeiramente, eu vou passar um formato que a gente aqui do Brasil entende, tá? Que é dia, mês e ano. Eu vou passar aqui, ó. Depois que eu termino a função do sub, né? Eu vou passar o meu formato. Então, eu vou passar aqui, entre aspas simples, as letras D, coloco uma barra, coloco o mês, que é o M em letra maiúscula, e depois coloco o ano, que é com letras minúsculas. Beleza? Se você tiver dificuldade em acompanhar, pausa o vídeo aí e dê uma olhada nessa fórmula do jeito que está aqui para você fazer o tratamento também. Vou salvar aqui o fluxo para a gente fazer o teste. Então aqui, pessoal, eu vou trazer primeiramente, né, quando a gente rodar o teste, eu vou estar mostrando a data, como ela está vindo lá da planilha Excel, e depois eu vou mostrar após o tratamento. Beleza? Então, vamos testar aqui. Fluxo de execução. Beleza. Vamos aguardar aqui até que o teste seja concluído. Teste concluído, pessoal. E olha só como que essa data está vindo agora, né? Olha só como que ela estava vindo lá do Excel e agora como que ela está sendo apresentada após o nosso tratamento, tá? Mas vamos supor que você tem outra necessidade, né? Vamos supor que você precisava pegar essa data do Excel e jogar para uma lista do SharePoint. A gente sabe que se a gente jogar esse formato de data aqui
para uma lista do SharePoint, ele não vai entender, tá? Quando a gente faz isso através de fluxos do Power Automate. Qual é o formato que listas do SharePoint entendem? Formato ISO 8601. É aquela que vem o ano primeiro, depois vem o mês, depois vem o dia. Como que eu faço isso? Simplesmente eu venho aqui, ó, e faço aquela troca, né, de formato. Então, eu vou simplesmente copiar essa expressão aqui e vou colocar uma outra expressão. Eu vou até colocar um texto aqui para ficar fácil da gente identificar. Vou colocar a expressão para o SharePoint. E aqui eu vou inserir a nossa expressão. Mesma coisa, a única coisa que eu vou fazer aqui é a troca desse formato. No caso, eu vou colocar primeiramente o ano, traço o mês, traço o dia. Formato ISO 8601. Se você não entende muito sobre esse formato, dê uma olhada num vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre datas. Lá eu explico tudo isso aqui certinho. Então é isso aqui. Beleza, vou salvar isso aqui e nós vamos fazer um teste nesse fluxo para mostrar para você esse formato. Ele vai vir agora de forma diferente. O fluxo foi executado, pessoal, e olha só o formato que eu tenho, que vem lá da minha planilha do Excel, formato que eu tratei, que é o formato que a gente aqui do Brasil entende legal, e o formato ISO 8601, que é o formato que eu posso usar como padrão para qualquer outra solução. Não precisa ser o SharePoint, tá? Pode ser o OneDrive, outra solução Microsoft também. Esse formato aqui você vai conseguir trabalhar perfeitamente. Consegui te ajudar com essa solução? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like e considere compartilhar esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Um recado que eu queria deixar aqui para vocês é que logo aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para o meu treinamento de Power Automate. Lá você vai aprender desde criação de fluxos para iniciantes até criação de fluxos avançados, tá? Então, você vai ter todo esse passo a passo aí, aprender sobre conceitos do Power Automate nuvem. Lá também você vai encontrar um módulo específico para Power Automate Desktop. Então, eu acredito que esse treinamento pode agregar muito na sua carreira profissional. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.